Hoje é dia 9 de julho, meu 115º dia de isolamento social. E não, eu não estou esgotada. Parece estranho ver uma médica de UTI Covid, em plena pandemia, dizer que não está esgotada. Eu já estive, mas hoje eu queria compartilhar o porquê de eu não estar mais esgotada. Aquele filme de terror que a gente viveu lá no início, tentando absorver toda a mudança dentro e fora da nossa rotina no hospital, tentando adivinhar quanto tempo eu passaria sem ver a minha família, e transformando um almoço na copa da UTI Covid num ritual de banho de álcool na marmita ou até mesmo num copo descartável. Quando fazia 24 horas, era gelo no nariz para aliviar a dor da máscara. Depois de um banho, lavando o cabelo mais vezes que o habitual, se sentindo com a pele toda ressecada, sem tomar água, sem a mínima energia para me cuidar. Tudo isso lá no início parecia tanto sacrifício. Ali talvez eu estivesse esgotada, mas hoje, não. Lá no início, apesar do medo da morte, a sua banalização se tornou comum. E talvez para mim foi o mais difícil de absorver nessa pandemia. A invisibilização da morte, a partir de quando ela foi para a periferia ou para o grupo de risco, tornou os números rotineiros, desfez a identidade humana de cada morte e transformou o índice num placar diário. Ninguém é da sua família, não é mesmo? Os caixões vazios, o ser chamada de assassina por familiares durante uma notícia de óbito, ou quanto você ganha para testar um óbito por Covid? Como doía ouvir isso? Como isso tudo me incomodou? Como esse barulho me incomodou? Mas hoje, eu repito, eu não estou esgotada. Hoje, eu prefiro me lembrar do Danilo e do seu Francisco. Danilo, um rapaz de 32 anos, filho do seu Francisco, e acabava de perder o pai, o 5º familiar que ele perdia para a Covid. O Danilo nem imagina, mas ele mudou a minha vida. Da notícia de óbito, sem dúvida, se tornou uma das partes mais difíceis para mim nessa pandemia. Aquela sensação de sair de casa para testar óbito o dia todo de uma mesma doença. Não poder abraçar um familiar que acaba de perder um parente. Ter medo até de oferecer um copo de água e contaminar mais um familiar com um copo de hospital. Não saber qual seria a reação da família diante de uma doença tão desacreditada no início. Tudo era muito novo, muita ansiedade. Mas o Danilo, ele mudou a minha forma de enxergar essa pandemia. Depois de dar a notícia de óbito do seu pai, o Danilo teve um surto psiquiátrico. Ele gritava, vírus desgraçado, e acabou quebrando a janela do hospital. Ele chorava e enxugava as lágrimas, assim como todos os outros familiares. E eu ali novamente precisava dizer, Danilo, eu sei que está difícil. Eu sei que não é o momento. Mas, por favor, se puder, evita tocar as mãos nos olhos. Deixe as lágrimas escorrerem. O hospital está todo contaminado. O Danilo me prometeu que ia tentar e continuou me contando a história dos outros familiares que adoeceram. Já mais calmo, o Danilo me pediu desculpa pelo surto e me agradeceu. Ele me disse, doutora, graças a Deus, o meu pai morreu nas mãos de alguém como a senhora. Foi Deus que colocou tanto carinho próximo a ele no final da vida. E aí, quem começou a chorar tentando segurar fui eu. Eu agradeci, me despedi, e quando já estava voltando para a UTI Covid, sem perceber, acabei levando minhas mãos aos olhos para enxugar uma lágrima. E aí vem o Danilo correndo no corredor e me gritando, doutora, por favor, não toca as mãos nos olhos, se cuida. O Danilo nem sonha com a importância dessa frase na minha vida. Eu tinha acabado de avisar para o Danilo que eu e a minha equipe não tínhamos sido capazes de devolver o seu pai de volta para a sua família. Eu tinha acabado de avisar para o Danilo que ele perdia o 5º familiar para uma mesma doença. E o Danilo não só não teve raiva de mim, o Danilo me agradeceu. O Danilo quis cuidar de mim. O Danilo sempre foi e sempre será a maioria. E é esse o barulho que a gente deve ouvir. Nesse mesmo dia, pela manhã, nesse mesmo plantão, eu havia sido chamada de assassina por uma mãe que acabava de perder a filha, também para o Covid. Eu não julgo. Cada um tem uma resposta psicológica ao trauma, ao desastre, mas ser chamada de assassina, expondo a minha própria vida para tentar salvar dos outros, como assim? Eu passei a manhã toda daquele plantão pensando nisso. Mas no final da tarde, depois do Danilo, eu realmente percebi qual barulho eu queria ouvir. A dona Luzia foi uma outra paciente que mudou
fez uma grande transformação na minha vida. 68 anos, hipertensa, diabética, obesa, ela realmente precisou ser entubada. Eu expliquei o procedimento, jurei que ela não sentiria dor e ela me pediu para fazer uma videochamada com a filha antes de entubá-la. A filha atendeu e, aos prantos por saber que a mãe seria entubada, iniciou aquele discurso que se tornou uma tortura para toda a equipe de saúde que assiste essas videochamadas. Aquele discurso com teor de despedida que toda família tenta segurar e disfarçar o choro, mas não consegue disfarçar o teor de despedida desse tipo de ligação. Mas Dona Luzia não permitiu. A Dona Luzia deu um tapa na minha cara e de toda a equipe de saúde que assistia a videochamada. Antes que a filha e o marido continuassem naquele discurso pesado, a Dona Luzia disse: filha, parou que a doutora não está com tempo para me entubar não. Eu só liguei porque eu preciso fazer um pedido. Na verdade é uma ordem. Eu quero que você compre um vestido para minha alta. Eu nunca imaginei ouvir isso antes de uma intubação. Enquanto eu separava o material, a Dona Luzia me disse: doutora, promete para mim que eu vou ver minha filha. E só Deus sabe como dói quando a gente promete e não consegue cumprir. Eu prometi. Com todo o material separado, a Dona Luzia me disse: doutora, pode me entubar. Eu amo a minha vida. Eu vou viver. A Dona Luzia sabia. Ela ia ver a filha. Ela queria viver e ela viveu. A Dona Luzia só queria um vestido para auto-hospitalar. Dona Luzia sabe o valor da vida. Quantos só se dão conta desse valor à vida e do respeito à vida num leito de UTI? Talvez estar tão próximo da vida e da morte torne nós da área da saúde, por um lado, depressivos, por outro, amantes da vida. E foi isso que essa pandemia me tornou. Hoje, eu dou muito valor à minha vida. Já passou da hora de se deslocar para o próximo. Chega de nos imunizarmos à sensibilidade. Chega de banalizar sofrimento. Chega de fadiga à compaixão. Era isso que eu pensava lá atrás, há 115 dias. Hoje, depois do Danilo, da Dona Luzia e de tantos outros pacientes e familiares, eu percebi que sim, dá para acreditar na humanidade. E sim, vai passar. Está todo mundo cansado. Não é para ser diferente, é uma pandemia. Mas que quem pode, se lembre do privilégio que é poder estar em casa nesse momento tão delicado para a sociedade. Que quem não pode estar em casa, se lembre do privilégio que é poder sair, se expor com saúde, com medidas de proteção, para continuar lutando, para colocar comida na mesa. E não lutando pela sobrevivência num leito de UTI. Que quem está nesse exato momento num leito de UTI, se lembre do privilégio que é não estar numa fila de UTI. Que aqueles que estão ansiosos por reencontrar os familiares, se lembrem do privilégio que é ter uma família completa e não afetada pelo Covid. Que a gente saiba apostar na gratidão por estarmos vivos depois de 120 dias de uma pandemia mundial, mais próximos do fim do que antes. Aquele todo mundo vai pegar, não precisa ser verdade. Eu ainda não me contaminei. Talvez por sorte, genética, imunidade cruzada. Talvez por excesso de cuidados. Talvez eu esteja contaminada nesse exato momento, apesar de tantos testes negativos. Mas talvez eu saia dessa pandemia, mesmo como uma médica que atua em até 4 UTIs Covid, sem me contaminar. 83 mil profissionais de saúde já adoeceram no Brasil. O meu maior respeito e sentimentos a todos os colegas que a gente perdeu nessa batalha. Mas já pararam para pensar quantos profissionais de saúde altamente expostos ainda não se contaminaram? Quantos realmente não irão se contaminar? Será que a gente precisa realmente acreditar que todo mundo precisa se contaminar e que para nós vai ser apenas uma gripe? Eu me lembro de um dia, eu não sei quando isso vai acabar. Ninguém tem essa resposta. A gente segue contando os dias sem saber quando chega o fim. Mas sabendo ao menos que a gente está mais próximo do que antes. No início, eu via tudo isso como um sacrifício. Hoje, eu só consigo pensar como seria na Idade Média. A gente está vivendo uma pandemia com uma promessa de vacina em tempos sem precedentes na história da humanidade.
nada certo, a gente ainda não tem nada concluído, mas a gente tem a ciência. A ciência que nos ensinou a cuidar melhor desses pacientes. A ciência que segue buscando a cura e reduzindo a mortalidade. Sim, a gente tem a ciência. Uma ciência que nos pede um tempo, que nos promete uma vacina e te pede, por favor, lava a mão, usa a máscara e, se puder, fique em casa. Isso tudo vai passar. Vai passar, é a única certeza e é unânime. Já está passando. Será que vale mesmo a pena a gente chutar o balde depois de 115 dias de isolamento? Será que vale mesmo a pena a gente chutar o balde com uma das vacinas mais promissoras, em pleno século XXI, sendo testadas no Brasil? Sim, está todo mundo esgotado. Eu me lembro de um dia que eu quase não lavei um talher que encostou na mesa da copa da UTI Covid. O álcool estava longe, não tinha detergente na pia, eu estava cansada daquele lava-lava. Mas eu me lembrei da minha mãe, e eu me lembrei de alguns pacientes. Eu pensei, eu quero ver a minha mãe de novo. Será que a minha vida vale a preguiça de passar álcool num garfo? Será que ver o meu pai e a minha mãe de novo não vale qualquer esforço? E que esforço é esse? Lavar a mão, usar uma máscara? Sim, está todo mundo cansado. Eu também quase não lavei o garfo nesse dia. Eu também quase não usei a máscara N95 quando não estava no setor do Covid, no hospital. Talvez esses fossem o meu chutar o balde. Mas a dona Luzia me ensinou que eu também quero viver. E que eu não posso chamar de sacrifício lavar as mãos quando muitos não têm acesso a água e sabão. Eu quero viver. E não serão mais 6 meses ou 1 ano de autocuidado que vão me impedir disso. Eu posso me contaminar. Eu posso adoecer, mas eu vou me cuidar. Que todo mundo que está agora esgotado, emocionalmente ou financeiramente, se lembre que lavar as mãos, usar a máscara e não levar a mão ao rosto, pode te levar vivo até a cura ou uma vacina. Que confiar na ciência e acreditar em dias melhores, nesse momento, é questão de sobrevivência. E que acreditem, para alguns, realmente pode ser uma gripe. Para outros, pode ser a morte. Mas para você, pode ser apenas uma lembrança de um período difícil de isolamento social, com medidas de higiene, aguardando a cura ou a vacina. Eu repito, nem todos precisam se contaminar. Escolham viver e acreditem, vai passar. Obrigada.